Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje vamos tratar de um tema que acompanha o processo do início ao fim: as despesas processuais, as multas e os honorários advocatícios e, por fim, a garantia constitucional da gratuidade de justiça. A proposta é compreender quem paga o que no processo, quando se paga, o que é a sucumbência, como funcionam os honorários de advogado e o que a lei garante a quem não tem condições de arcar com os custos processuais. Começando pelo ponto de partida. A prestação jurisdicional é um serviço público e, como todo serviço público remunerado, ela tem custos. A regra geral está no artigo 82 do CPC, que dispõe que, abre aspas, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, fecha aspas. Mas atenção, o Código distingue com precisão dois conceitos que não se confundem: custas e despesas. Custas são as verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos pela prática de atos processuais, conforme tabela legal. Pertencem, tecnicamente, ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público. Despesas, por sua vez, são todos os demais gastos feitos pelas partes na prática dos atos processuais: indenização de viagem, diária de testemunha, remuneração de perito e assistentes técnicos. Trata-se de um conceito mais amplo, e aqui vale o registro. Os honorários advocatícios, que o Código trata com um regime próprio, não integram esse conceito de despesas processuais. Avançando. O sistema processual adota o ônus de antecipação das despesas. Isso significa que cada parte tem o dever de pagar antecipadamente as despesas dos atos que requerer. Ao autor incumbe também adiantar as despesas dos atos determinados de ofício pelo juiz ou requeridos pelo Ministério Público quando atua como fiscal da ordem jurídica. As consequências do descumprimento são práticas e imediatas. Se a parte requereu o depoimento de uma testemunha, mas não depositou a verba necessária para a intimação, a diligência simplesmente não será praticada. Entre outros exemplos, o mesmo raciocínio vale para a prova pericial. Nada se faz sem o custeio correspondente. Uma situação específica que o Código trata é a do autor residente fora do Brasil, a chamada cautio pro expensis. Quem residir fora do país ou vier a se ausentar durante a tramitação do processo deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e honorários da parte contrária, sempre que não possua no país bens imóveis que assegurem este pagamento. A lógica é proteger o réu que eventualmente sair vencedor. Cobrar custas de alguém no exterior pode se tornar uma missão impossível. Essa caução pode ser dispensada em 4 situações: quando houver tratado internacional nesse sentido, nas execuções fundadas em título extrajudicial, no cumprimento de sentença e na reconvenção. Continuando. Agora, o ponto mais importante desta parte do episódio: a sucumbência. Ao final do processo, o vencido não suporta apenas a derrota no mérito. Ele também arca com as despesas que a parte vencedora antecipou, mais os honorários do advogado do vencedor. Isso é o princípio da sucumbência,
e a sua lógica é precisa. O processo não deve redundar em prejuízo de quem tem razão. Friso que a responsabilidade decorrente da sucumbência é objetiva. Não importa se o vencido agiu de boa ou má fé. Não importa se ele errou ou não errou. Basta que tenha sido derrotado. O código traz algumas ressalvas importantes a esse princípio. Se o processo terminar por desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos por quem desistiu, renunciou ou reconheceu. Se houver transação e as partes não dispuserem sobre as despesas no acordo, estas serão divididas igualmente. Há ainda um incentivo importante. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir de forma integral e espontânea a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Não basta o reconhecimento, é preciso o cumprimento imediato e espontâneo. A lei premia quem, além de reconhecer, age. Uma hipótese frequente é a da extinção do processo por perda do objeto. Quando isso ocorre por fato imputável ao réu, como o pagamento voluntário da dívida ajuizada, ele arcará com os honorários de sucumbência pela simples razão de que foi o causador do litígio. Quando a perda de objeto não é claramente atribuível a nenhuma das partes, o juiz recorre ao princípio da causalidade. Responde pelas despesas quem empiricamente deu causa ao processo, ou seja, aquele que provavelmente perderia se a causa chegasse ao julgamento de mérito. E quando há sucumbência recíproca, situação em que o autor sai vitorioso apenas em uma parte de sua pretensão, as despesas são proporcionalmente distribuídas entre as partes. Uma inovação relevante do atual Código é expressamente vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca. Isso porque os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, não da parte, e sobre isso falaremos em seguida. Avançando para as multas processuais. O Código prevê multas em duas situações principais no âmbito financeiro do processo. A primeira é por atentado à dignidade da justiça, que reverte a fazenda pública e é cobrada por execução fiscal. A segunda é por litigância de má-fé, que reverte em benefício da parte contrária e constitui título executivo judicial. Lembrem-se, má-fé e sucumbência são conceitos distintos. É perfeitamente possível que o vencido tenha atuado de boa-fé e ainda assim arque com os ônus da sucumbência. Da mesma forma, é possível que o vencedor tenha atuado de má-fé e receba a penalidade de multa sobre sua conduta processual, a despeito do resultado favorável. Agora, os honorários advocatícios. Esse é um dos pontos mais relevantes da disciplina financeira do processo, e o atual Código inovou de maneira significativa. Os honorários de sucumbência são devidos pelo vencido ao advogado do vencedor. E aqui reside a grande distinção que o Código de 2015 consolidou. Os honorários não revertem para a parte vencedora. Eles são direito autônomo do advogado, com natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Vejam a diferença prática. A parte vencedora recupera as despesas que antecipou, mas não recupera, por essa via, o que gastou contratando seu advogado. Esse valor, os honorários sucumbenciais, vai diretamente para o causídico como crédito próprio. É uma proteção ao advogado. A sentença
fixará os honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Para chegar ao percentual definitivo, o juiz levará em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. Quando a Fazenda Pública for parte, o Código adota uma tabela regressiva de percentuais. Quanto maior o valor da condenação, menor o percentual aplicável. Os percentuais variam entre 1% e 20%, distribuídos em 5 faixas progressivas. E a aplicação é cumulativa, faixa por faixa, à semelhança de uma tabela progressiva de imposto de renda. Anoto, em adendo, que os honorários são cabíveis em ampla gama de situações: na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução resistida ou não, e nos recursos, de forma cumulativa. E mesmo que a sentença tenha omitido a fixação dos honorários, o Código permite que o advogado ajuize ação autônoma para defini-los e cobrá-los, inclusive após o trânsito em julgado. Encaminhando-nos para o encerramento do episódio, vamos falar da gratuidade de justiça. Se a regra é que as partes arcam com as despesas do processo, a Constituição Federal garante, no inciso 74 do artigo 5º, a assistência judiciária aos necessitados. O Código regulamenta essa garantia nos artigos 98 a 102. Necessitado, para o legislador, não é apenas o miserável. O artigo 98 do CPC define que tem direito à gratuidade, abre aspas, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Fecha aspas. Vejam que o critério é a insuficiência de recursos e não a miséria absoluta. A gratuidade abrange uma gama extensa de coberturas, taxas e custas judiciais, selos postais, publicações na imprensa oficial, diária de testemunha, exames essenciais, honorários de advogado e perito, remuneração de intérprete, depósitos para interposição de recursos e emolumentos notariais necessários à efetivação de decisão judicial. Vale distinguir pessoa natural de pessoa jurídica. A pessoa natural não precisa comprovar sua carência. Ela é presumida pela simples declaração, pelo menos é o que diz o CPC. Já a pessoa jurídica tem o ônus de comprovar sua incapacidade financeira, ainda que seja possível a concessão, como assentou a súmula 481 do STJ. E aqui um ponto importante que não pode passar despercebido. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas e honorários decorrentes de sua sucumbência. O que ela faz é suspender a exigibilidade pelo prazo de 5 anos. Se, nesse período, o credor demonstrar que o beneficiário deixou de ser hipossuficiente, a obrigação poderá ser executada. Passado o prazo, sem alteração da situação econômica, a obrigação se extingue. Por fim, o benefício pode ser revogado de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte contrária, sempre respeitando o contraditório, com manifestação da parte interessada no prazo de 48 horas. Revogada a gratuidade, a parte deverá pagar as despesas que deixou de adiantar. Em caso de má-fé na obtenção do benefício, sujeita-se ainda a multa de até o décuplo
dessas despesas. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Earth Receiving the Code of Roman Law from the Emperors Adrian and Justinian, de Charles Maynier. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem desconto sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Totti. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom ProcessoCast15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.